Bom, então, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário de integração, né, tema e seminário de doutorado 2 de 2020, né, é uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês, né, e eu gostaria, então, de dar as boas-vindas e que o nosso dia seja extremamente produtivo, rico e de trocas de experiências. Eu convido, então, a professora Carla para também iniciar a introdução dos nossos trabalhos e dar sequência, então, aos trabalhos. Bom dia a todos, né? Eu também acredito que hoje nós teremos boas discussões, nós temos aí trabalhos maravilhosos que vão ser apresentados e que vão dar um gás aí maior para nós, né, professores e alunos do programa, nessa discussão de interdisciplinaridade, que é uma discussão que sempre surge, e hoje, com certeza, nós estaremos fortalecendo essa temática. Então, bom trabalho a todos, né, que nós possamos aí ter um dia bem proveitoso. Ok, então nós vamos começar esse momento com um momento muito especial, preparado com muito carinho pelos professores Lucas e professor Fernando, que eu já passo agora a palavra para fazer essa homenagem, né, ao nosso saudoso professor, doutor Lamadrid. Bom, eu coloquei aqui a foto do professor Lamadrid para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né, para que possam conhecer o rosto dele. Bom, gente, muito bom dia, né, para todos vocês. A gente chega agora em dezembro, acho que no limite das nossas forças, né, está todo mundo extremamente cansado, mas chegamos a esse dia da apresentação do seminário e, como já foi falado aí, a gente tem certeza que vai ser um dia muito proveitoso. E a coordenação do CIAMB fez esse pedido para mim e para o Fernando, para que a gente fizesse uma pequena fala, né, antes do início dos trabalhos, a respeito do professor Lamadrid, né, e obviamente me senti muito honrado por essa chance, né, porque não tinha como a gente chegar nesse momento de hoje, da apresentação dos seminários, sem lembrar dele, né, porque foi uma pessoa extremamente dedicada ao programa, ao CIAMB, né, e também um entusiasta dessa atividade, né, que é o seminário de integração. Então, uma pessoa extremamente presente, que estava sempre reunido com o seu grupo do seminário, né, e estava sempre também muito ativo nas apresentações, fazendo os seus comentários, suas sugestões. Então, é uma atividade que, obviamente, nos faz lembrar dele nesse ano que a gente o perdeu, né? Perdeu, assim como tantas outras pessoas, por conta da Covid-19, né? Eu tenho excelentes momentos guardados com o professor Lamadrid, né? Desde que entrei no CIAMB, foi quando me aproximei dele. Acho que, naquele momento, ele se sentiu bem com a chegada de mais um geógrafo, né, porque ele também era geógrafo, e me acolheu muito bem no CIAMB desde o início, né, e logo em seguida entraram também Fernando e Kelly, né, então nós nos tornamos ali um grupo de geógrafos no programa, né, e acabamos fazendo amizade, né, e frequentamos a casa do outro, né, trocamos muitas informações, dividimos a disciplina de Ciências da Terra no CIAMB, dividimos há algum tempo também uma disciplina obrigatória, assim que o mestrado em Geografia foi criado aqui em Porto Nacional, né? E como disse, tem grandes memórias dele, né? Uma pessoa extraordinária, que tinha sua contribuição não só no aspecto
técnico científico, né, na qual ele era sempre muito rigoroso, muito preocupado, né, mas também era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente humana, né, afetuosa com os estudantes, conosco, né, professores. Então, alguém que realmente vai fazer muita falta, né. E uma pessoa que eu considero também muito humilde, né, apesar da carga de experiência que ele tinha, né, o que engrandecia muito a figura dele, mas ele não fazia nenhuma questão de se colocar dessa forma, né. Em dois momentos muito particulares, eu me emocionei muito com ele, quando uma vez, aqui na minha própria casa, né, a gente se reuniu para um almoço, e ele trouxe para me mostrar, né, o Fernando também estava presente, trouxe para mostrar para nós um livro que contava a história da Revolução Cubana, né, e mencionava um episódio, se não me engano, da explosão de uma ponte que foi feita pela guerrilha, né, e o nome dele estava mencionado entre os guerrilheiros, né, nesse livro, né? Então ele trouxe como uma prova, né, da participação dele direta, né, na Revolução Cubana, né? Isso me deixou extremamente emocionado por eu estar recebendo na minha casa, né, uma pessoa que lutou na Revolução Cubana, junto com Guevara, né, e com Fidel Castro. Enfim, me marcou muito e eu não vou esquecer desse momento, né? E em outra ocasião, já na casa do professor Lamadrid, em Palmas, ele também nos recebendo para um almoço lá, né, ele nos mostrou também o livro da autoria dele, né, que, se eu não estou enganado, o Fernando pode me corrigir, me parece que foi o primeiro livro de geomorfologia cubano, né. Então, ele, apesar de ter saído de Cuba, vindo para o Brasil na década de 90, né, ele chegou no Brasil, aqui especificamente em Palmas, ele deixou, né, essa contribuição para Cuba, que foi o primeiro livro de geomorfologia escrito, publicado no país, né, de autoria dele. Então, isso mostra para nós assim, que, às vezes, de uma maneira muito despretensiosa, né, sem querer se vangloriar, né, a gente ia percebendo, né, a importância desse homem, desse professor, desse companheiro, que estava tão próximo de nós, né, e sempre colaborando conosco, né. Então, hoje é um dia em que a gente, obviamente, se lembra dele. Essa turma, pode ser que um ou outro tenha tido aula com ele antes, ou conhecido ele por outros meios, mas é uma turma que, certamente, se tivesse tido a oportunidade de ter aula com ele, né, também não iria se esquecer e iria ter uma grande contribuição na sua formação, né. Ele é muito mais do que um professor que, no primeiro momento, fala enrolado, fala um portunhol, e muitos têm, às vezes, dificuldade para entender, dificuldade para entender o que ele dizia, né, mas ele é muito mais do que isso, né, uma pessoa extraordinária, tá? É isso, gente. Eu vou passar a palavra para o Fernando. Bom dia, então. Estão todos me ouvindo? Eu vou também compartilhar uma foto aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu tirar a minha, então, Fernando. Conseguem ver agora? Uhum. Então, na mesma linha que o professor Lucas estava colocando sobre o professor Lamadrid, nós, muitas vezes, nós conhecemos duas pessoas, né, que participam do trabalho com a gente. A pessoa do CIAMB, a pessoa da UFT, e várias vezes a gente tem a oportunidade de, nessa convivência, a gente encontrar uma outra pessoa, que é o amigo. Então, nem sempre a gente tem a possibilidade da transformação do colega de trabalho em amigo, né? E eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de transformar, né, uma relação de trabalho
numa amizade, que foi isso que ocorreu com o professor Lamadrid. O professor Lamadrid, na realidade, ele entraria na minha vida num momento bem antes de eu entrar na UFT como docente. Quando eu era aluno de graduação da Unitins, falava-se muito no professor Lamadrid como sendo um geógrafo que estava influenciando muito no zoneamento ecológico e econômico do estado de Tocantins, porque naquele tempo estava nascendo a CEPLAN, né, que era, na época, só chamava Secretaria de Planejamento do Tocantins. Então, todo mundo que estava ali no final da graduação queria muito fazer não se falava em mestrado ainda, né, uma pós-graduação com ele. Só que, em função de outros caminhos, eu fui fazer pós-graduação fora do Tocantins, e quando eu voltei, um amigo meu me falou assim, olha, se você for morar em Palmas, ou se for trabalhar em Palmas, procura um professor cubano, que eu acho que ele dá aula na UBRA, mas eu não tenho certeza. Mas ele participou muito do Pensar Palmas, e muito mais do que isso, do Pensar o Estado de Tocantins, como uma visão mais de geógrafo, e talvez fosse uma parceria legal, um contato legal que você poderia ter aí voltando para o estado de Tocantins. E calhou de eu entrar no CIAMB, né, e encontrar ali o professor Lamadrid. E foi uma coisa, assim, muito, muito rápida de identificação, porque nós tínhamos aí alguns pontos em comum com relação a gosto pelas ciências da Terra. O professor Lamadrid, ele foi um dos membros da que hoje é a Sociedade Cubana de Espeleologia, né? Naquele tempo não tinha escola de espeleologia cubana ainda instituída como nós temos hoje, mas ele foi membro dessa sociedade lá nos seus primórdios, vamos falar assim. Então, ele me contou várias histórias, ele era chamado El Gordo, porque desde ninho, né, desde de garoto aí, ele já era um pouquinho mais gordinho, e aí os colegas falavam que ele era o que dava mais trabalho para entrar nas cavernas, e a gente brincava muito com relação a isso. E aí, então, esse foi um ponto já de união ali, logo que eu entrei no CIAMB, que ele descobriu que eu era espeleólogo, e a gente começou a falar de espeleologia, principalmente de Cuba, mas de outros lugares também. Um outro momento que marcou bastante assim, a minha ligação com o professor Lamadrid foi um campo que a gente fez saindo de Porto Nacional e indo até Fátima, né, passando ali por esse parque da ferrovia e daqui da Petrobras, e saindo de Palmas em direção ao Paraíso, existe uma sequência geológica que chama-se sequência Flich. E eu não sabia disso. Ele falou assim, olha, aqui tem uma sequência Flich. O que é uma sequência Flich? É quando você tem todos os estágios de evolução da plataforma marinha. E aí ele foi me explicar isso, mas ele me explicou de uma forma tão simplificada, tão ilustrativa, que eu pensei assim, olha, o que é o olhar do geógrafo, né? Então, esse olhar que ele sempre chamava a atenção, você tem que ver as coisas como geógrafo, e a gente discutia muito isso. Então, esses dois momentos de amores aí pela espeleologia e pela geologia marcaram muito a gente, entre outros momentos no campo, né? Então, o professor Lucas citou o livro de geomorfologia. Ele me deu, né, ele me presenteou esse livro de geomorfologia quando a gente começou a planejar a disciplina de métodos em geografia aqui no mestrado de geografia daqui de Porto Nacional. Ele virou para mim e falou, eu tenho um regalo para você. E aí me deu, eu tenho esse livro, não está aqui em casa, tá na universidade, mas eu tenho vários outros livros aqui em casa, deixa eu ver se eu alcanço algum, não vou alcançar agora, eu tenho vários outros livros de tectônica, de geologia, que ele me presenteava. E o último que ele me presenteou foi exatamente no dia dessa
me deu um livro de geotectônica. Só que no dia dessa foto aqui, ele não deu só um livro, ele me deu um grande aprendizado. Eu vivi, juntamente com o Lucas e outros colegas, muitos momentos de aprendizado com o professor Lamadrid, mas esse dia aqui foi um aprendizado muito maior, porque essa garotinha que está aqui ao meu lado é minha filha. Na época, ela estava com 3 anos. E ele falou assim, Fernando, olha bem para os olhos da tua filha, veja quanto brilho há no dela. Aí eu olhei, ele falou assim, agora olha dentro dos meus olhos, olha quanto brilho já foi embora. Aí eu olhei assim, é claro, né, eu fiquei emocionado na hora, ele falou assim, isso não é uma perda, isso pode ser uma transferência, e é papel da gente transferir esse brilho no olhar para eles que estão vindo. Então esse momento foi muito marcante na minha vida, né, e eu queria agradecer pela oportunidade dessas palavras. Eu sei que é difícil para quem conviveu com o professor Lamadrid mais de perto, né? Os dois Lamadrids, o cientista e o amigo, né? E ele vai estar sempre na lembrança da gente aí. Muito obrigado. A gente podia, então, fazer um minutinho de silêncio. Bom, Fernando, Lucas, em nome da coordenação, agradeço enormemente, né, essa bela homenagem. Infelizmente, eu cheguei recente ao programa e não tive essa oportunidade de conviver tão de perto, né, mas o pouco que eu pude conviver, né, já foi suficiente para ver a pessoa maravilhosa que ele foi. E eu tenho, em nome da coordenação também, a honra de dizer oficialmente que o nosso prédio que vamos receber, né, que foi um prédio FINEP de 2011, né, vai receber o nome do professor Dr. Lamadrid, né, é onde vamos estar, inclusive a mudança vai acontecer hoje, né, da nossa coordenação, e vai ser o prédio de pesquisa e pós-graduação professor Dr. Lamadrid, tá? É uma honra, então, para a gente, né, poder tá oficialmente dizendo isso aqui para todos vocês, ok? Bom, Carla, quer falar alguma coisa para a gente poder fechar esse momento, em nome da coordenação do curso? Bom, eu como egressa da Unitins, eu também sempre ouvi, né, eu não tive o contato direto com o professor Lamadrid, mas sempre ouvi, né, o pessoal da geografia principalmente comentar, e quando ingressei no CIAMB também tive a oportunidade de trabalhar com o professor, e eu sempre tive muito carinho, né, pelo professor Lamadrid, muito respeito pelo todo o trabalho que ele desenvolveu, que foi um trabalho de grande relevância, né, científica, mas também de uma importância enorme para o Tocantins. E foi uma grande perda, né, que nós tivemos, e essa homenagem é uma homenagem muito justa, né, tanto aqui quanto o nome do prédio, né, então eu fiquei muito feliz quando a Kelly me falou que o prédio teria o nome do professor Lamadrid. Então, eu também fiquei muito feliz com essa notícia. Bom,
A gente já pode iniciar, né, Kelly, Sim. as atividades. Eu acho que eu vou